Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E bom, esse é o vídeo especial aí de 10 mil inscritos que eu decidi fazer essa tag véia aqui no YouTube, né? Que já faz, sei lá, uns 5 anos que ela existe, que é justamente os 50 fatos sobre mim, pra vocês que estão assistindo aqui poderem me conhecer um pouco melhor. Completamente off de mercado financeiro hoje, é realmente só pra vocês me conhecerem melhor. Eu não fiquei colocando aqui fatos que tenham a ver com o mercado financeiro, são fatos pessoais mesmo da minha vida, pra vocês justamente conhecerem quem vos fala. Bom, já deixa o seu like aqui, por favor, que você me ajuda bastante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e também me segue em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, que tá tudo aqui embaixo, aqui na descrição. Antes de começar, eu só queria agradecer do fundo do meu coração por todos vocês que se inscreveram, porque eu acabei pegando gosto aí no processo de fazer os vídeos e hoje em dia eu adoro fazer isso aqui. Eu faço com o maior prazer do mundo, sem problema nenhum. É bem divertido até falar com uma câmera, é bem esquisito isso, mas até que eu peguei gosto em falar pra câmera e poder ajudar as pessoas. Coisa que mais me deixa feliz é quando eu recebo uma mensagem no Instagram ou aqui nos comentários falando que eu ajudei a pessoa de alguma forma, eu consegui auxiliar ela, tirar alguma dúvida, ou se não, ajudar ela a começar a investir, ajudar ela a começar a dar o primeiro passo. Todas essas coisas me deixam extremamente felizes. É como já diria a galera do Flow, é o pagamento em tesão, e eu fico muito feliz mesmo quando eu recebo esse tipo de mensagem. Mas bom, vamos começar a falar os 50 fatos, né? O primeiro fato é que o meu nome inteiro é Cauê Cardoso Marostegan. Eu tenho 20 anos, eu sou formado técnico em eletrônica, uma coisa que não tem nada a ver com nada. Eu estudei meu ensino médio num colégio público, foi um colégio técnico público que foi a ETEC Getúlio Vargas. E eu odeio eletrônica com todas as forças do mundo. Justamente esse meu ódio por eletrônica que me fez procurar alguma outra coisa pra fazer na vida. Inicialmente queria fazer engenharia da computação na faculdade pra poder trabalhar aí com desenvolvimento de hardware, só que no primeiro ano de eletrônica, lá no primeiro ano do ensino médio, quando eu tava fazendo ali o técnico, eu já descobri que eu detestava aquilo. Foi tipo 2 semanas de aula e eu já sabia que aquilo não era pra mim, eu odiava aquilo, odiava com todas as minhas forças. Não gosto de física e eletrônica é praticamente só física que você aprende, é física sem parar. Então por conta disso que eu fui procurar outra profissão e eu acabei encontrando aí o mercado financeiro, coisa que eu gostei bastante, eu me apaixonei pelo mercado financeiro e justamente por conta disso que eu fui parar trabalhando aí como consultor financeiro. E apesar de odiar a eletrônica, o 7º fato é que eu tenho TDAH, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu tenho de verdade TDAH, não é aquele TDAH que todo mundo fala que tem, não, é realmente, eu tenho TDAH de verdade. Tem horas que você tá falando comigo, eu tô olhando pra sua cara, mas eu não tô ouvindo nada do que você tá falando, eu tô literalmente em outro planeta. O 8º fato é justamente que eu sou autodidata, apesar de ter TDAH, eu sou autodidata. Na verdade, eu não consigo aprender se tiver alguém explicando numa sala de aula, por exemplo. Eu só consigo aprender se eu sentar, ficar olhando pra tela ali e justamente entender por mim mesmo. Eu odeio quando você tem um horário marcado pra aprender alguma coisa. Eu prefiro aprender as coisas justamente assistindo vídeos, lendo livros e esse tipo de coisa. Inclusive no técnico foi totalmente isso. Eu literalmente ia pra aula e não prestava atenção em nada. Eu chegava em casa e aprendia as coisas pra fazer a prova e poder tirar uma nota boa. Inclusive essa coisa do TDAH faz com que quando eu me foque também numa coisa, eu fique 100% focado nessa coisa. Pode estar pegando fogo na minha casa, pode estar destruindo, cair no mundo, eu não vou perder o foco mais. Quando eu realmente consigo focar em alguma coisa, eu fico 200% focado naquela coisa. Apesar de muitas vezes ser bem difícil de eu conseguir focar. No 3º ano do colégio eu não prestei ENEM, eu só prestei no 2º ano pra saber como eu iria. Eu fui bem, eu acabei indo bem, só que no 3º ano eu decidi que eu não queria fazer uma faculdade. Eu não iria fazer uma faculdade de forma alguma, porque eu já estava trabalhando como consultor financeiro no 3º ano. Já fazia um certo tempo, na verdade, que eu estava trabalhando como consultor financeiro, e eu não sentia necessidade de fazer uma faculdade porque eu não ia aprender nada na sala de aula mesmo, ia ser só perda de tempo, no meu caso. Claro que tem profissões que não tem como, você tem que fazer uma faculdade, tipo medicina, não tem como desviar. Mas no meu caso eu não sentia essa necessidade, eu aprendi praticamente tudo que eu aprenderia numa faculdade, justamente lendo os livros da faculdade e também vendo vídeos de professores na internet. Então pra mim realmente não fez falta nenhuma e não faz falta nenhuma. Eu não me arrependo nem um pouquinho disso. Minha banda favorita é o Green Day, mas eu também gosto muito, muito, muito de Metallica e Red Hot Chili Peppers. Meu gênero musical favorito é rock, como vocês puderam perceber pelas bandas que eu gosto bastante. Só que, apesar de gostar bastante de rock, eu sou extremamente eclético, eu ouço de praticamente tudo. O único gênero musical que não me desce é sertanejo. Meus 2 maiores hobbies são jogar e ler, e eu gosto bastante de jogar no PC, eu prefiro 10 vezes mais jogar no PC, e apesar desse tanto de livro atrás de mim aqui que fica atrás nos vídeos, eu prefiro 10 vezes mais ler nesse negócio aqui, que é o Kindle. Eu gosto muito mais de ler digitalmente, é muito mais confortável. Eu só compro livro físico mesmo se for uma edição que eu goste muito
muito. Se for uma edição daquelas que você fala, eu preciso ter esse livro na minha estante. Ou se não, o livro tá mais barato na versão física do que na digital, que às vezes acontece, ou se não, o mesmo preço. Aí eu pego o físico mesmo. Meu livro favorito é o Deuses Americanos, do Neil Gaiman, que inclusive tá aqui atrás de mim, deixa eu pegar essa coisa aqui. É o meu livro favorito, é excelente, recomendo pra todo mundo ler. Não tem nada a ver com o mercado financeiro, tá? É um livro aí de fantasia que é maravilhoso, eu amo esse livro. Meus jogos favoritos são The Last of Us e Life is Strange. Eu já fiquei em segundo lugar num campeonato de verdade de Mortal Kombat X, e eu adoro praticamente todos os Mortal Kombat. Quando eu era menor, eu tinha um blog de arminha da Nerf, sabe aquelas arminhas que atira aqueles dardos de, sei lá, de isopor? Então, eu tinha um blog sobre isso, e esse blog era bem grande, já foi um dos maiores da época lá sobre esse assunto. Quando eu era menor, eu também já tive um outro canal no YouTube que era The Games. Inclusive, o meu editor hoje em dia já participou comigo bastante desse outro canal que eu tinha. O meu editor, felizmente, é um grande amigo meu que já faz bastante tempo que eu conheço ele. Eu sempre fui extremamente detalhista, tanto no meu canal antigo, quanto nesse aqui, quanto no blog. Quando eu era pequenininho, era bem pequeno mesmo. O blog é bem antigo, tanto é que blog hoje em dia nem é uma coisa que existe mais, né? Até existe, mas ninguém vê mais direito. Então eu sempre fui extremamente detalhista, mesmo menor, mesmo quando eu era pequeno, eu sempre queria fazer as coisas o melhor que eu conseguia fazer. Escrevia tudo direitinho, mesmo quando eu era pequeno, as edições todas bonitinhas. Eu sempre fui detalhista e sistemático. Se não for desse jeito, eu prefiro não fazer ou fazer depois, quando der pra eu fazer direito. Eu nasci em São Paulo, capital. Eu atualmente moro em Belo Horizonte, mas provavelmente no começo do ano que vem eu vou me mudar novamente pra São Paulo, mas não capital. Inclusive, se vocês quiserem vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo que eu posso fazer vídeo sobre a mudança, sobre coisas financeiras da mudança, sobre como morar sozinho, ou qualquer coisa desse tipo também. Então dá sugestões aí se vocês quiserem ver vídeos relacionados à mudança. Meus pais são extremamente ligados com esporte. Pra vocês terem noção, minha mãe é personal trainer e meu pai já foi quase corredor profissional. Ele foi um corredor semi-profissional aí, já ganhou campeonato inclusive. E eu, apesar disso, não gosto muito de esportes. Mas apesar de não curtir muito esportes, eu já fiz uma série deles já fiz natação, já fiz vários tipos de luta diferentes, já fiz também handball, já corri também, já fiz vários tipos de esporte diferentes. E eu realmente não me atraio muito por nenhum deles. Meu filme favorito provavelmente é Bastardos Inglórios, mas eu não tenho tanta certeza disso assim, porque eu gosto de muitos outros filmes também. Eu já gostei muito de futebol, muito mesmo. Eu era corintiano roxo. Eu era tão corintiano que eu já fiz parte de uma torcida organizada que foi a Gaviões da Fiel. Só que eu simplesmente parei de acompanhar futebol e desisti completamente desse esporte quando aconteceu um jogo na Libertadores que foi Corinthians e Boca Juniors, e o Corinthians precisava fazer um monte de gols. Ele fez esse monte de gols, os gols foram válidos, mas todos foram cancelados pela arbitragem. Aí eu desisti de vez disso mesmo. Eu tenho uma camiseta do Corinthians, inclusive autografada pelo time inteiro da época, e na época tinha o Ronaldo Fenômeno, então eu tenho uma camiseta autografada, além de pelo time inteiro, pelo Ronaldo Fenômeno também. Inclusive eu vou pegar pra vocês verem. Voltei com a camiseta aqui pra vocês verem. Tem o autógrafo de todo mundo, quer ver? Do Ronaldo? Tá aqui em algum lugar, eu nem lembro. Aqui, ó. O autógrafo do Ronaldo tá exatamente aqui. Eu também já gostei muito de basquete, muito mesmo. Inclusive eu torcia pro Los Angeles Lakers. Mas eu parei de acompanhar simplesmente porque sim, não tem motivo, eu só parei de acompanhar mesmo. Eu coleciono HQs, eu tenho diversas HQs, inclusive atrás de mim, nessa estante aqui, no andar de cima da estante tem uma porrada de HQs em capa dura. Eu tenho uma outra caixa ali gigantesca, lotada de HQs, aquelas de capa mole mesmo, mensais e semanais e bimestrais também. Eu tenho diversas HQs, eu tenho uma porrada de HQ mesmo. A primeira HQ que eu li na minha vida, sem ser Turma da Mônica, porque quando eu era pequeno todo mundo lia Turma da Mônica, foi Maus, que é essa HQ aqui, que basicamente foi por causa de um professor meu de história que recomendou que a gente lesse essa HQ justamente porque ele ia fazer uma prova sobre o assunto, que no caso o assunto é a Segunda Guerra Mundial. E eu sou muito grato a esse professor meu de história, que o nome dele era Tibérios, justamente porque foi graças a isso que eu comecei minha coleção de HQs e eu voltei a ler, porque quando eu era pequenininho eu lia bastante, mas depois eu fiquei um tempo parado e depois disso aqui eu peguei com força total e voltei a ler totalmente. Minha HQ favorita é V de Vingança, mas não tá aqui em casa, então não vai dar pra mostrar pra vocês. Eu sou bastante organizado com as minhas coisas, eu gosto de deixar as coisas todas no lugar, apesar de não ligar muito pra ter pó em cima ou não ter pó em cima, eu não ligo muito pra tá limpo ou não, mas no lugar tem que estar. 31º fato é que eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto bastante de cozinhar, sim. E o 32º fato é que já fazem 5 anos que eu tô no mercado financeiro. Já faz todo esse tempo aí que eu tanto trabalho com isso, quanto estudo isso, quanto respiro
isso todos os dias da minha vida. As duas pessoas do mercado financeiro que eu mais admiro são o Peter Lynch e também o Nassim Nicholas Taleb, que é o escritor daquele livro Antifrágil. Peter Lynch foi um gestor lendário aí do Magellan Fund, enquanto o Nassim Nicholas Taleb, além de ensaísta, né, e ter escrito aqui algumas obras-primas maravilhosas, além disso, ele também era um analista de risco. Minhas empresas favoritas da Bolsa de Valores aqui no Brasil é a VEG e lá nos Estados Unidos é a Google e a 3M. Eu fui pra Disney na época que o dólar tava R$1,70. Faz bastante tempo isso aí. E saudades de quando o dólar tava tão barato assim. E meu maior sonho é conhecer o mundo inteiro, ele inteiro mesmo, todos os países, até os países mais esquisitos eu tenho vontade de conhecer, porque eu acho que sempre dá pra você aprender uma coisa nova com uma cultura diferente. Eu tenho cócegas à distância, é sério. Se você fizer assim perto de mim, eu já vou morrer de rir, porque eu tenho muitas cócegas mesmo. Eu não gosto muito de animais de estimação, não é que eu odeio eles, é que eu realmente não sou muito fã, não teria a maioria deles. Mas se fosse pra ter algum, eu teria um porquinho da Índia. Eu sou extremamente alérgico a gatos. Eu não posso ver um gato passando que meu olho já vira uma bola. Inclusive minha namorada tem gato. Quando eu vou na casa dela, meu olho fica inchado, fica coçando, fica vermelho, é tenso. Meu tipo de comida favorita é a comida mexicana, mas eu também amo comida japonesa. Eu coloco pimenta em tudo nessa vida. Literalmente eu já botei pimenta até nos sucrilhos. E não é zoeira, eu realmente fiz isso. Minha série favorita é Game of Thrones, mas depois da última temporada eu acho que eu tenho que repensar isso. Porque a última temporada foi, ó, uma merda. Eu já quebrei, luxei ou trinquei todos os dedos da mão. Isso porque, lembra que eu tinha falado pra vocês em algum fato anterior que eu já joguei handball? E foi no handball que tudo isso aconteceu. Vira e mexe, alguma bola pegava de assim nos dedos e aí cagava tudo. Eu tinha que ir no hospital, enfaixar e coisar. Horrível, não recomendo pra ninguém quebrar tudo os dedos da mão. Eu sou agnóstico. Eu sou 100 vezes mais produtivo de madrugada do que de manhã. Independente de quantas horas eu tenha dormido à noite. Eu posso ter dormido 2 horas à noite. Eu posso ficar com sono durante o dia. Chegou de madrugada, eu desperto e fico acordadaço. Eu tenho insônia, pra complementar o fato anterior, né? Eu tenho insônia, sim, eu tenho realmente insônia. Inclusive eu tomo uma paradinha pra dormir que chama melatonina numa proporção aí de 10 miligramas. Recomendo. Quer dizer, eu não sei se eu posso recomendar isso porque eu não sou médico, mas recomendo aí porque funciona pra mim, né? Funciona pra mim dormir com 10 miligramas de melatonina, faz eu dar uma capotadinha assim. Ainda assim demora um pouco, mas funciona bem, quando eu tô precisando muito dormir. Eu consigo imitar a cara do Bill Skarsgård, eu não sei falar o sobrenome dele, mas é aquele cara que foi o ator que fez o Pennywise no It, a Coisa. E eu vou ter que fazer pra vocês agora, né? Vamos lá. Desculpa, mas na minha cabeça parece bastante. Eu prefiro frio do que calor, em qualquer hipótese. Para mim, frio é 10 vezes melhor que calor. Você fica até mais estiloso quando tá no frio. Eu gosto mais de suco de laranja e suco de melancia do que de qualquer outra coisa líquida. Apesar de eu só tomar refrigerante praticamente. Eu só tomo Coca Zero, basicamente é só isso que eu tomo, porque dá maior trabalho de fazer suco de laranja e suco de melancia, né? É muito mais prático você só abrir o refri e botar no copo. E o 50º fato, o último fato sobre mim, é que tudo na minha vida eu faço ouvindo um podcast. Tem gente que coloca geralmente música pra ouvir enquanto tá fazendo as coisas. Eu geralmente, enquanto eu tô fazendo qualquer coisa, trabalhando, lavando louça, literalmente qualquer coisa que eu tô fazendo, eu tô ouvindo um podcast de fundo. Isso faz com que eu consiga aproveitar dobrado o meu tempo, porque eu aprendo coisas novas, por exemplo, no SciCast, ou até mesmo no Flow mesmo, quando vai algum convidado interessante ali que fala sobre ciência, ou fala alguma coisa relacionada ao mercado financeiro, qualquer coisa do tipo. E também, ao mesmo tempo, que vai livrando minha cabeça um pouco quando eu tô ouvindo uma coisa que é 100% sobre entretenimento mesmo. Eu ouço o Flow Podcast, eu ouço o Podpah também, eu ouço o Nerdcast, eu ouço o Papo de Gordo, o SciCast, eu ouço uma porrada de podcasts no geral. Bom, mas esse foi os 50 fatos sobre mim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse especial aqui de 10 mil inscritos do canal. Quem diria que eu ia chegar nesses 10 mil inscritos, eu não esperava mesmo. E muito obrigado por você que se inscreveu, obrigado por você que compartilha e ajuda o canal a chegar mais longe e ajuda eu a ajudar outras pessoas também. Muito obrigado do fundo do meu coração a todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui. Lembra de compartilhar com seus amigos, deixar seu like, se inscrever e todas aquelas coisas. Até o próximo vídeo e falou!